Agora vamos caminhar para o rol de atividades que fazem jus às retenções. Encerrando aqui essa nossa parte da conceituação geral, vamos agora para o rol de atividades que fazem jus às retenções. E eu chamo a sua atenção, aluno, porque agora nós vamos falar um pouco mais sobre legislação e tudo, e nesse sentido a ideia é a gente poder fazer um aparato, uma citação sobre algumas bases legais, para facilitar. O primeiro ponto que nós vamos destacar, em se tratando das retenções, no tocante às atividades, são as pessoas físicas. E lá no decreto de número 3.000, a partir do artigo de número 620 ao 646, nós temos as atividades que estão sujeitas às retenções do imposto de renda por ocasião da contratação de serviço. Como eu já disse anteriormente, talvez não teremos todas as respostas, mas podemos nós saber onde encontrar as respostas certas. Então eu te convido, nós já estamos aqui navegando no decreto de número 3.000, na página da internet, pode vir, dar um Ctrl F, digitar aqui o artigo 600.620, e nós já vamos entrar na tributação na fonte, no título 1. E no capítulo 1 nós vamos falando sobre os rendimentos sujeitos à tabela progressiva. Aí aqui nós temos o artigo de número 620, onde ele está falando sobre os rendimentos, que trata o capítulo. Aqui foi a tabela utilizada na ocasião, falando sobre as retenções. E ele vem falando sobre adiantamentos de rendimentos, remuneração indireta, rendimentos isentos, pagos por pessoa física ou pessoas jurídicas, férias de empregados, participações dos trabalhadores, aqui na subseção trabalho assalariado, os ausentes no exterior a serviço no país, trabalho não assalariado, e aqui nós estamos falando efetivamente da prestação de serviço, pagos por pessoas jurídicas, serviços de transporte, trator e assemelhados, pagos por pessoas jurídicas, aqui os rendimentos de aluguéis e royalties, pagos por pessoas jurídicas, aluguel de imóveis, rendimentos diversos, pagos por entidades de previdência social, previdência privada, resgate de fundo de aposentadoria do programa individual, do FAP, rendimentos de partes beneficiárias, sócios ou titulares. Então aqui, conforme nós citamos anteriormente, aqui no próprio decreto 3.000, o ideal, dependendo a hora em que o profissional for realizar o processo de retenção, ele se atentar para essa prerrogativa legal e verificar quais serão os serviços abrangidos ou a forma em que se fará jus ao imposto de renda retido na fonte de pessoa física. Atentar sempre para a tabela progressiva vigente na ocasião da retenção, a fim de verificar qual que serão os valores, as alíquotas e aquilo que está sendo envolvido. Vale destacar que, nesse caso, o Código DARF do recolhimento será o 0588 para rendimento do trabalho sem vínculo empregatício. Nós estivéssemos falando de rendimento do trabalho com vínculo empregatício, estaríamos falando do Código DARF 0561. Mas, nesse caso, nós estamos falando do Código DARF 0588, que é o rendimento do trabalho sem o vínculo empregatício. Caminhando ainda em cima desse sentido aqui, vale destacar alguns detalhes em relação à pessoa física, também conhecido como trabalhador autônomo, que é a pessoa física que presta serviço em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego e por conta própria, assumindo os próprios riscos do exercício da função. Aqui vale a pena ressaltar o finalzinho aqui do conceito de trabalhador autônomo, que ele assume os próprios riscos do exercício da função. Nota, para que não seja configurada a relação de trabalho e emprego, é necessário atentar para os requisitos abaixo. Primeiro, não pode haver pessoalidade na contratação. Segundo, o serviço tem de ser de característica eventual. Aqui nós temos a figura dos freelancers, principalmente em vésperas de finais de ano, operações safristas. É muito comum ter os freelancers. No Brasil, a figura do freelancer, na realidade, principalmente na área comercial, em se tratando da área varejista em especial, é muito comum o freelancer que é contratado no final de ano por ocasião das operações de Natal, seja também o freelancer contratado nas operações de eventos festivos para venda de chocolates, tais como a Páscoa,
freelancers contratados em datas comemorativas, dias das mães, dias dos pais, dia da criança. Esse pessoal é muito comum hoje em dia, os empregadores, eles adquiriram uma maturidade nesse sentido, de contratarem um freelancer, mas já utilizando a figura do freelancer como um período de experiência, porque isso favorece muito a relação de trabalho e emprego. Se o freelancer, naquele período sazonal, ele sair bem em se tratando nas operações de venda, possivelmente esse freelancer, na sequência, será convertido em empregado da pessoa jurídica. Essa pessoa física que começou na condição de autônoma será classificada futuramente como pessoa física empregada, a qual estará trabalhando, estará efetivamente a serviço daquela pessoa jurídica. Não pode haver subordinação hierárquica e também o serviço não deve ser prestado mediante salário, e sim mediante a pecúnia estabelecida entre as partes. Se nós vamos voltar lá, estamos falando de uma pessoa física, ela pode estar envolvida na sessão de mão de obra ou na empreitada. Aquela atividade dela tem um valor específico, mas é uma remuneração não tida como salário. Se porventura, em algum momento, na relação de trabalho autônomo, estiver ocorrendo simultaneamente essas 4 conceituações aqui, naturalmente, em uma fiscalização, eventual fiscalização do Ministério de Trabalho e Emprego, ele vai estar vendo os indícios que configuram a relação de trabalho e emprego. Vai destacar que atentar para a contratação de serviços de pessoas físicas no tocante ao registro, em seu respectivo órgão de classe, no caso de profissões regulamentadas, como contador, advogado, representante comercial, etc. Ou seja, nesse sentido, se eu contratei um contador para a realização de um trabalho autônomo, eu preciso confirmar se esse contador está registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade, se ele está em dia com as suas taxas anuais e se ele pode responder como tal. Porque se eu contratar o trabalhador autônomo para realizar um serviço, cujo serviço ele tem uma regulamentação específica com base na sua profissão ou no órgão de classe, eu preciso saber desde o princípio se ele está regulamentarmente registrado no seu órgão de classe, na sua categoria específica.